Vamos iniciar agora um mini curso sobre a forma canônica de Jordan. E o motivo de falar sobre essa forma canônica de Jordan é que geralmente dado um operador linear, a gente consegue a matriz dele, né? Digamos aqui que seja a matriz numa certa base. E o objetivo de tentar diagonalizar esse operador é encontrar uma base específica, de modo que essa matriz ela tenha a forma diagonal. Aqui, exceto na diagonal, o restante dos elementos são todos nulos. Só que nem sempre é possível encontrar essa base, né, que diagonalize esse operador. Mas aí daí o que a gente pode tentar fazer é encontrar a forma de Jordan da matriz, né, que seria você colocar ela numa forma que não é bem a forma diagonal, mas é uma forma parecida com a diagonal, né? Você terá aqui uns elementos na diagonal e abaixo da diagonal você terá alguns blocos que são compostos pelo número 1 e fora isso, né, todos os elementos são zero. Então é uma forma em que a matriz da transformação ela fica composta de bastante zeros. E isso é bom no sentido de fazer, por exemplo, iteração, né, você calcular a composta da transformação por ela mesma uma determinada quantidade de vezes. Quando você tem muito zero, a multiplicação fica mais fácil. Também é bom no sentido de resolver equações diferenciais ordinárias. Quando você monta um sistema de equações diferenciais ordinárias, você pode achar a forma matricial, encontrar a forma de Jordan da matriz, e isso dá uma solução de forma mais simples. Então, para iniciar, né, a motivação, vamos falar de diagonalização de operadores, bem rapidamente. Então, dado um espaço vetorial de dimensão finita igual a um certo n, dizemos que um operador linear T de V em V, né, a gente fala que é operador linear quando sai do espaço vetorial e chega no próprio espaço. Nós dizemos que ele é diagonalizável se existe uma base de V no qual a matriz de T se torna uma matriz diagonal. Ou seja, nessa base, quando você escreve a matriz da transformação linear, ela fica dessa forma aqui, né? Exceto na diagonal, o restante dos elementos são todos zero. Aí um exemplo só para você relembrar como é que você pode diagonalizar um operador. Suponha que você tem uma transformação de R2 em R2, né, dada por t de xy igual a menos 3x mais 4y menos x mais 2y. Né? Suponha que você tem isso. Suponha que y é a base canônica, tá? 1, 0, 0, 1. E aí, para diagonalizar, a gente tenta encontrar uma base, por exemplo, de autovetores, né? Então é aqui que entra a teoria dos autovalores e autovetores. Primeiro você escreve a matriz de T na base canônica. Aqui é bem simples, né? É só você fazer T de 1, 0, T de 0, 1 e pegar os elementos que são imagem e colocar nas colunas, né, dessa matriz de T. Ou seja, primeira coluna vai ser menos 3, menos 1. Segunda coluna vai ser 4, 2. Então tá aí a matriz de T. E agora você calcula as raízes do polinômio característico, né? Então você faz 0 igual ao determinante da matriz de T menos lambda vezes a identidade. Isso aí é a mesma coisa que o determinante. No caso você vai subtrair lambda aqui da diagonal da matriz de T. Então fica 3 menos lambda, 4 menos 1 e aqui 2 menos lambda. Aí calculando esse determinante aí, né, diagonal principal menos a secundária, você vai conseguir esse polinômio aqui, ó. Depois se você fizer as contas direitinho, você chega nisso. Que aí as raízes são as seguintes, né? São lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a menos 2. Essas são as duas raízes desse polinômio característico aqui de cima. E aí, por exemplo, você já podia concluir que esse operador é diagonalizável porque você tem dois autovalores distintos em um espaço de dimensão 2, né? Porque nosso operador é em R2. Quando a gente está nessa situação, a gente já sabe que o operador é diagonalizável. Isso é um teorema. Mas aqui, como é bem simples, a gente pode de fato achar a base que torna esse operador diagonal. Tá? Que é o seguinte, você calcula os autoespaços associados a cada um desses autovalores aí. Então, para lambda 1 igual a 1, aí o que é que você tem que fazer? Você tem que calcular matriz de T, aí você substitui, tá, o autovalor menos 1 vezes a identidade, aí você resolve o sistema linear, né? Com xy igual a 0, 0. Então aí a matriz de T menos 1, no caso aqui você vai ficar com a diagonal igual a
menos 4, 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer menos 4, 4, menos 1, 1, xy igual a 0, 0. E aí a solução, né, você consegue transformando em um sistema, fica assim, ó, menos 4x mais 4y igual a 0. E na de baixo é essencialmente a mesma coisa que a de cima, né, só que a de cima multiplicado por 4. Embaixo fica menos x mais y igual a 0. E aí a única solução é x igual a y. Então, o autoespaço associado a lambda1 igual a 1 é o espaço x, x, tal que x pertence a R. Esse espaço ele tem dimensão 1, então aqui a gente pode tomar um representante, né, para formar a base de autovetores. A gente pega V1 igual a 1, 1. Né, a gente substitui x por 1. Pronto, então esse daqui a gente guarda. E agora a gente faz para lambda 2 igual a menos 2. A gente calcula o autoespaço associado. Aí a mesma coisa, você vai fazer a matriz de T, menos, aí menos duas vezes a identidade xy igual a 0, 0. Isso aqui é a mesma coisa, né, que a matriz de T mais duas vezes a identidade. Aí você pega e soma 2, né, na diagonal da matriz de T. Então, como você soma 2, aqui vai ficar menos 1 e nessa outra fica 4. Então, aqui é a mesma coisa que dizer menos 1, 4, menos 1, 4, xy igual a 0, 0. Transformando isso aí em forma de sistema, você vai obter que x vai ser igual a 4y. Então, nesse caso, o autoespaço associado a lambda 2 igual a menos 2, isso é o conjunto dos 4y e y, tal que y está em R. A gente substitui y igual a 1 e a gente pega um outro vetor, né, que seria 4, 1. Então, quando você faz isso, você escolhe um vetor em um autoespaço e o outro vetor no outro, você tem certeza que esse V2 ele é linearmente independente desse V1 aqui, tá? Isso é um teorema, diz que autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Então, como você está em R2, você garante que quando você junta esses dois, 1 e 4, 1, isso aqui é base de autovetores, tá? E nesse caso, para essa base de autovetores, quando você fizer a matriz de T, né, você pode fazer o teste aí, você vai ver que ela vai dar exatamente 1, 0, 0, menos 2. Então, essa base de autovetores é uma base diagonalizante. E aí, ó, veja que a nossa matriz ela realmente deu diagonal nessa base. Agora, o que acontece é que nem toda vez, nem todo operador que você for mexer, ele vai ser diagonalizável. Por exemplo, vamos aqui dar um operador não diagonalizável. Suponha que você tem um operador T, que está de R3 em R3, de modo que a matriz na base canônica, T, epsilon, ela seja essa daqui, ó. Seja 3, menos 3, menos 4, 0, 3, 5 e 0, 0, menos 1. Tá certo? Então, vamos tentar fazer o processo do exemplo anterior. Vamos calcular aqui as raízes do polinômio característico. Nesse caso aqui, você subtrai lambda aqui da diagonal. Então, a gente quer calcular isso aqui, ó. Aí, uma dica aqui sobre determinante de matrizes, né? Repara que essa matriz ela é triangular, né? Triangular superior. Então, quando você quer um determinante de uma matriz triangular, basta calcular o produto da diagonal. Então, é direto que esse determinante aqui vai ser 3 menos lambda ao quadrado, menos 1 menos lambda. E aí você já tem imediatamente quem são os autovalores, né? Eles são lambda 1 igual a 3 e lambda 2 igual a menos 1. Aí agora vamos calcular os autoespaços. Aí a gente calcula o autoespaço associado para lambda 1 igual a 3. Então você pega aqui a matriz da transformação e subtrai 3 da diagonal. E faz o sistema, né? Então fica assim, ó. 0, menos 3, 4, 0, 0, 5, 0, 0, menos 4, x, y, z igual a 0, 0 e 0. Então, para isso aí, você vai conseguir menos 3y menos 4z igual a 0. E embaixo aqui você vai conseguir z igual a 0.
Então, substituindo a de baixo na de cima, você vai conseguir que y é igual a 0. E aí o autoespaço associado a lambda igual a 3 é o conjunto do x00, tal que x está em R, né? Isso aqui é um autoespaço de dimensão 1. Então aqui a gente pode pegar o representante como V1 sendo igual a 1, 0, 0. Né? Você pega x igual a 1. Né? Nota que apareceu esse x porque ele é variável livre, né, desse sistema. Você conseguiu as restrições, né, de que y e z são 0. Contudo, o x ele fica livre. Aí agora a gente calcula o autoespaço para lambda 2, né, que vai ser igual a menos 1. Então aí você vai lá na matriz da transformação. Aí dessa vez você soma 1 na diagonal, né? Porque dessa vez, ó, você está fazendo a matriz de t menos 1 vezes a identidade. Então aqui vira um sinal de mais. E aí você soma mais 1 na diagonal aqui. Então ela fica assim. 4 menos 3 menos 4. 0, 4, 5. 0, 0, 0. x, y, z igual a 0, 0 e 0. Então aí você transformando isso na forma de sistema, você vai conseguir 4x menos 3y menos 4z igual a 0. E aqui da segunda linha você consegue 4y mais 5z igual a 0. Conclusão aqui dessa segunda linha é que você consegue que y é igual a menos 5z sobre 4. Aí substituindo isso na linha de cima, você vai conseguir que x é igual a z sobre 16. Então aí o autoespaço vai ser dessa forma. O autoespaço vai ser u associado a lambda 2 igual a menos 1. Vai ser o conjunto dos z sobre 16. O y é menos 5z sobre 4. Aqui z, tal que z está em R. Então você observa que esse espaço aí também ele tem a dimensão igual a 1. Então aí você poderia escolher aqui apenas um elemento Li, né, com o outro ali do outro autoespaço. Então aqui você escolheria V2, por exemplo, pegando z igual a 16, você pegaria esse elemento aqui, 1 menos 20, 16. Só que aí, ó, a gente está nesse exemplo no espaço R3. E aqui, ó, eu consegui um vetor associado a esse autoespaço, enquanto que aqui, associado ao outro autoespaço, eu só consegui um também. Então, com esses dois vetores apenas, eu não consigo formar uma base de R3. Tá? Então, a conclusão é que a gente não consegue diagonalizar esse operador dado por essa matriz. Tá? Então, como a gente sabe, né, que há um isomorfismo entre o conjunto dos operadores lineares e das matrizes, né, das matrizes quadradas, então a conclusão é que nem todo operador é diagonalizável. Esse aqui é um exemplo. E pelo fato de que isso acontece é que a gente motiva a forma canônica de Jordan. Né? Como vimos, né, nem todo operador linear pode ser diagonalizado. Porém, a forma canônica de Jordan permite, né, que a matriz de uma transformação ela seja representada de uma forma muito parecida. Tá? Ó, eu destaquei esse termo. É parecida, não é exatamente igual a uma matriz diagonal. Tá? Então, por exemplo, ó, nós vamos aprender e nós vamos fazer esse exemplo aqui, que dada essa matriz A, a forma canônica de Jordan dela é essa matriz aqui, J de A, que tem, ó, é bem parecida com a matriz diagonal. A questão é que abaixo da diagonal principal, ó, pode aparecer alguns números uns, tá? Mas ó, todo o restante dela é 0. Então, nós vamos aprender, né, a fazer isso. No próximo vídeo, eu vou dar uns teoremas abstratos que vão motivar a construção da forma canônica de Jordan. E em seguida, na prática, nós vamos calcular explicitamente a forma canônica de Jordan de duas matrizes.